Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia. Que Deus nos abençoe poderosamente nesta manhã, em nome de Jesus. Desde já eu quero desejar um final de semana ricamente abençoado. Hoje é sábado, eu creio que alguns vão trabalhar e outros não. Enfim, independente do que você vai fazer, desde já eu quero declarar que a bênção do Senhor repouse sobre ti e sobre toda a sua família, no nome de Jesus. Estamos falando um pouquinho a respeito das 3 fases da vida do cristão, ou seja, representando pelas 3 fases ou 3 túnicas de José. É uma história muito linda e ao mesmo tempo um pouco triste, porém, quando Deus está na vida de um ser humano, ele prospera independente do momento, independente do local, independente da geografia, independente das circunstâncias. Deus se manifesta na vida de um filho, de uma filha de Deus, independente da fase, desde que ele esteja com o coração nas mãos do Senhor. José, como falamos ontem, ele ganhou uma túnica tolar, causou inveja. Da mesma forma, o crente, quando ele começa, entrega a vida para Jesus, ele começa a andar no caminho do Senhor, o brilho, a graça da presença de Deus muda a fisionomia, muda a vida dele, então ele causa inveja. As pessoas vão olhar e vão desejar o que ele tem, vão desejar tirar, na verdade, o que ele tem. Infelizmente é uma realidade, porém Deus sempre vai estar com ele. Então José perde a primeira túnica, mas ao chegar na casa de Potifar, ele foi vendido como escravo. Mas a graça de Deus, a Bíblia diz aqui no capítulo 39 de Gênesis, vai contar a história. José, então, chegando do Egito, ele foi vendido a Potifar, chefe, encarregado de todas as obras ali, porém, ele colocou José na casa como um mordomo, ou seja, ele era escravo, se tornou escravo. De escravo, a graça de Deus, a palavra do Senhor já declara aqui que o favor de Deus era com José, o amor de Deus fez com que toda a casa de Potifar, tudo aquilo que Potifar tinha, fosse ricamente abençoado. É a presença de Deus, a glória de Deus. Então, ele se tornou um mordomo, encarregado. Ele que tomava conta de toda a casa de Potifar. Potifar confiou a casa dele, os bens dele, tudo nas mãos de José. Então ele ganha uma nova túnica. Já não é mais uma túnica de escravo, de servo comum apenas, mas de mordomo, de administrador, daquele que cuida. Então ele recebe esta nova posição, porque o favor de Deus era com ele. Da mesma forma, na vida do cristão, não é diferente. Depois dele ser caluniado, ser enganado, ser roubado, há uma nova fase nas nossas vidas, aquela fase da qual começamos a buscar o Senhor. Deus levanta o filho, a filha de Deus, coloca em posições para envergonhar o diabo. Então ele se torna um diácono, ele se torna um líder, ele se torna aquele cooperador, aquele discípulo de Jesus, discípulo do pastor, do profeta, do apóstolo, aquele que anda realmente debaixo de uma proteção de Deus e começa a prosperar, e começa a administrar as coisas de Deus, e começa a administrar a sua casa, começa a administrar o seu casamento, e começa a administrar a sua empresa, e começa a administrar as coisas que Deus confiou nas mãos dele. Ele começa a prosperar. Mas o diabo, ele não fica feliz, porque mesmo ele sendo roubado, mesmo ele sendo enganado, mesmo ele sendo perseguido, ele começa novamente a se levantar. É assim na vida do cristão. Independente do tombo que cai, Deus sempre vai pegar na mão e vai levantar. Deus sempre vai pegar na mão e vai colocar em uma posição de destaque. Aqui a segunda túnica de José estava bonitinha, limpinha, uma túnica de mordomo,
mas o inimigo ele vem tentar roubar novamente. Então a mulher de Potifar, a história diz, aqui no capítulo 39 de Gênesis, a mulher de Potifar desejou ir para a cama com ele. E ele, na sua posição de servo fiel a Deus, não se contaminou, não se entregou, não abriu mão do seu chamado, não abriu mão da promessa, porque ele tinha uma promessa, ele sabia disso. E nós, como cristãos, também temos uma promessa, temos um chamado, temos um ministério, temos um compromisso com Deus, em primeiro lugar. Então aqui no verso 12, diz assim: então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugiu para fora. Ou seja, as vestes de José, novamente é arrancada. A posição de José novamente é arrancada. Que posição é essa? De mordomo, de senhor daquela casa. Ele já não era mais um escravo daquela casa, daquela família. Ele era senhor daquele ambiente. Ele era senhor, ele tinha uma posição de destaque. Mais uma vez o inimigo se levantou para tentar roubar essa posição. Então as vestes ficam na mão dela. E ele foi acusado de ter atacado. Ela disse que a Potifar, que José tinha atacado ela, tentado ir para a cama com ela, ou seja, inverteu as coisas. Quantas vezes isso não acontece na vida de um filho, da filha de Deus? É caluniado, é enganado, é atacado de todas as maneiras e muitas vezes passa por lutas, por dificuldades, por acusações, seja dentro de casa, no casamento, seja no trabalho, independente do lugar, sempre vai ter um levante, uma calúnia contra um filho, contra uma filha de Deus. E muitas vezes dentro de casa, aquele estava dentro da casa, no ambiente do qual ele estava como cobertura ali, liderança ali. Da mesma forma, muitas vezes nós como pais, dentro de casa, sofremos calúnias, sofremos ataques de quem teria que ter um respeito, mas muitas vezes isso não acontece. Mas pode ver que José, mais uma vez, perdeu ali a sua túnica. Foi acusado como um bandido, assediando a esposa do seu senhor. Mas foi uma calúnia. Então ele é preso. Numa posição dessa, num lugar desse, ali era causa de morte. Geralmente, o seu senhor mandaria matar, mas o favor de Deus, a proteção de Deus não permitiu. Então Potifar o mandou para a prisão. Então José foi para a prisão, como se fosse um bandido. Mais uma vez foi caluniado, foi enganado. As suas vestes foi tirada, a sua posição foi tirada. E quantas vezes isso não acontece com o crente, com o servo, com a serva de Deus? Calúnias, situações que se levantam e parece que fica distante, fica preso, fica abandonado, mas nunca se esqueça, independente da situação que veio contra você, independente daquilo que se levantou, da calúnia, do ataque que veio contra você, daquilo que foi tirado de você, tenha certeza de uma coisa: você tem a graça, o favor de Deus. Pode ver que José, depois, mesmo na prisão, Deus vai usar a vida de José. Deus vai trazer ali o copeiro, o padeiro, e ele vai revelar sonho. Então Deus começa a trabalhar, a preparar para que um novo tempo acontecesse na vida de José. Então, meu amado, minha amada, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Independente do momento que você está passando, da dificuldade que você esteja enfrentando, seja no seu casamento, seja na área financeira, seja na saúde, em qualquer circunstância, tenha certeza que Deus está preparando algo especial, algo que não existe, Ele vai criar para você. Se existe, e já foi preparado para você. Se não existe, e vai ser preparado, assim como para José. Então se apegue com o Senhor, se afirme com o Senhor. José, ele preferiu perder a posição, perder a sua túnica de copeiro, aliás, de mordomo,
de chefe daquela casa, de posição reconhecida naquela casa. Ele preferiu perder do que entregar a sua santidade diante de Deus. Por isso, queridos, Deus vai te levantar. Tenha certeza disso. Amém? Deixa essa pequena reflexão no teu coração. Amanhã eu vou estar concluindo a terceira túnica que José recebe. Então, da mesma forma, a terceira posição de um cristão na presença do Senhor. Então eu quero deixar diante de ti essa reflexão nessa manhã, para que você, independente daquilo que se levantar, tenha certeza, independente daquilo que tiraram de você, daquilo que roubaram de você nesse percurso, continue firme na presença do Senhor. Deus vai te colocar num lugar que Ele preparou. Amém? Então amanhã nós damos continuidade à terceira túnica ou a terceira posição do cristão na presença de Deus. Quero orar pela tua vida, quero te abençoar, declarando um dia ricamente abençoado, em nome de Jesus. Não esqueça do seu like, da sua curtida, também do seu compartilhamento. Compartilhe, envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. E você que é novo no canal, ainda não é inscrito, te inscreve, você não vai pagar nada. Muito pelo contrário, você vai ganhar. Todas as manhãs eu vou estar aqui orando por você. Então, para isso, te inscreve, para a gente caminhar junto todas as manhãs em fé, em oração, buscando a presença de Deus. Amém? Quero orar, quero te abençoar neste momento no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, diante do Senhor nesta manhã, no dia de hoje, nós queremos mais uma vez abrir o nosso coração, clamar a Ti pelo sangue de Jesus, que foi o preço do qual foi pago pelas nossas vidas, para que pudéssemos andar em novidade de vida. Senhor, eu estou aqui intercedendo neste momento em favor de cada família aqui representada, cada pessoa inscrita neste canal, que está aqui junto comigo em oração. Pai, estão vivendo momentos de dificuldade, momentos de incerteza, momentos de insegurança. Pai, pedidos que têm chegado de oração para os seus casamentos, para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu relacionamento conjugal, familiar, na área financeira, na saúde. São tantas áreas, Pai, que precisam do teu socorro, da tua misericórdia, do teu milagre. E o Senhor tem prazer em fazer milagres, assim como o Senhor fez na vida de José. José pagou o preço de não se contaminar com o mundo, de não se contaminar com a prostituição, não se entregando à sua santidade, mas sim abriu mão da posição, da sua túnica, Pai, de mordomo, de posição reconhecida, não se vendeu, não se entregou, antes preferiu, Pai, viver em santidade, pagando o preço. Foi para a prisão, mas o Senhor continua com ele da mesma forma. Nas nossas vidas, Pai, o Senhor continua conosco todas as vezes que nós não abrimos mão da nossa santidade, não abrimos mão de estar com o Senhor. Nós recebemos um grande prêmio, nós recebemos a direção. Ainda que muitas vezes parece que está demorando, mas o Senhor está cuidando de nós. É o Senhor que está pelejando em nosso favor, abrindo portas onde não tem, trazendo o sustento que precisamos e trazendo a direção a cada dia. Por isso, Pai, da mesma forma, na vida de cada filho, cada filha que está junto comigo nesta oração no dia de hoje, que a Tua palavra se manifeste de tal maneira sobre a sua casa, sobre a sua família, nesta área em particular que eles estão orando, que eles estão buscando uma resposta, uma solução, um socorro. Estende as tuas mãos agora, Pai, sê com eles, para que eles possam ver a manifestação do teu poder, a resposta daquele que clama, aquele que busca, aquele que realmente bate. Pai, o Senhor tem declarado que é o Senhor que responde. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, sê com eles agora, sê com cada filho, sê com cada filha agora, para que a tua mão potente e poderosa se manifeste, cubra a vida de cada um, suprindo, sustentando, protegendo, acrescentando segundo a vontade do teu coração. Por isso, soberano Deus e eterno Pai, eu clamo a Ti pelo sangue de Jesus em favor de cada um agora, em nome de Jesus. Senhor, vai à nossa frente.
guardando, sustentando, protegendo o nosso dia, o nosso caminho, para que cada passo que darmos, ó Pai, no dia de hoje, sejamos guardados, sustentados pelo Senhor. E onde colocarmos as nossas mãos, que a prosperidade, que a graça, que o favor do Senhor repouse sobre nós, para que teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Por isso, Pai, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos, que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Não esqueça, amanhã é domingo, mas eu vou estar aqui concluindo esta mensagem a respeito das 3 fases do cristão, representada pelas 3 túnicas de José. E amanhã, a 3ª túnica que José recebe. Da mesma forma, a posição que um cristão, que um servo, uma serva de Deus também recebe quando se mantém na presença do Senhor, servindo ao Senhor, cumprindo o propósito, o chamado de Deus na vida dele. Deus tem algo grande para derramar sobre a sua vida. Então, esteja comigo amanhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia e um bom final de semana, em nome de Jesus.